Bom, o Christoph me deu o tema, chances e debates e conceitos da economia verde. E eu vou tentar fazer uma palestra assim, de 15, 20 minutos para dar uma introdução a vocês, embora que é um pouco difícil, que vocês vão ver depois, que a economia verde ela tem vários conceitos. Não tem um padrão ainda introduzido, por exemplo, no direito internacional. Bem, no começo, eu vou falar ainda sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é interessante que a gente vê qual é a conexão do desenvolvimento sustentável, dos objetivos, com a economia verde. Depois vou falar um pouco sobre as origens da economia verde, de onde vem o termo, e como está sendo usado atualmente no âmbito global, nas organizações mundiais. Depois, vou mostrar um pouco o conteúdo, os fatores-chave da economia verde, oriundos da definição das organizações mundiais, e o que é criticado nisso, quais são as chances, e daí colocar isso para discussão aqui para vocês. Bem, a gente teve os objetivos do milênio, que foram os objetivos da ONU, de 2000 até 2015. Em 2015, esses objetivos foram renovados para os Sustainable Development Goals, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí eles fizeram 17 objetivos mais especificados que os objetivos do milênio. Entre eles, daí tem acabar com a fome no mundo, energia acessível e limpa, ao estado dos mares. Isso. Durante a apresentação, a gente vai ver quais desses objetivos são inseridos na economia verde. Bem, esse foi um gráfico que eu achei muito interessante, que eu acho que todo mundo deve conhecer as três dimensões da sustentabilidade, como foram definidos no relatório de Brundtland, em 1987, que é a economia dentro da sociedade e a sociedade dentro da biosfera da ecologia. E esse gráfico ele mostra como os 17 novos objetivos de desenvolvimento, em que dimensão eles atuam, embora que alguns também atuem em mais que uma dimensão. Bem, e o que a economia verde tem a ver com desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável ele chegou no Rio 20 Plus, né? Mais 20, isso, mais 20, chegou a um ponto que o conceito está meio escasso já, uma escassez, ninguém sabia mais, a gente está fazendo progresso com esse conceito, a gente está progredindo com os assuntos, com os nossos objetivos. E aí, nas organizações mundiais, na ONU, no Banco Mundial e no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, surgiu a partir de 2008 essa ideia da economia verde. Agora, economia verde, nas definições, não é para substituir o desenvolvimento sustentável, é para complementar. E agora eu tirei algumas citações para vocês do primeiro relatório lançado, Towards a Green Economy, lançado pelas Nações Unidas, em 2011, que é um dos relatórios-chave para esse assunto. O primeiro, existe um crescente reconhecimento que o alcance da sustentabilidade cabe ao ajuste correto da economia. Então, é importante modificar, fazer uma realocação de investimentos na economia. Isso é o sentido disso. Outro ponto importante é que eles reconhecem que as economias atuais elas vivem de diminuir o capital natural, os recursos naturais, para suprir as suas demandas.
e não vão deixar suficiente para as futuras gerações suprirem as suas demandas. E isso é muito importante aqui, porque para uma economia verde precisa se tornar uma política econômica estratégica para alcançar desenvolvimento sustentável. Então, vocês estão vendo como a economia verde é para complementar. É uma estratégia política, é relacionada ao mercado e desculpa. E é para realocar incentivos e investimentos. Isso. Bem, agora vou falar rapidamente sobre o termo da economia verde e a sua origem. Ele se origina de movimentos sociais e políticos verdes. Começou em 1972 com a publicação de Limites do Crescimento do Club of Rome. No começo foi um termo altamente ligado à justiça social e ecológica. Depois se desenvolveu o Ecology Economics, que é a economia ecológica, e os seus representantes criticaram a economia clássica por não considerar os limites da natureza em seus pensamentos, cálculos e em suas teorias. E eles foram vistos como fatores externos, né, e não como fatores internos inclusos no conceito da economia clássica. Bem, e a partir de 2008, com a crise econômica, se mudou muito nesse conceito da economia verde. Para falar um pouco antes, em 2006 foi publicado um estudo que é chamado o Estudo Stern, que foi encomendado pelo governo britânico. E esse estudo mudou todo o pensamento, toda a percepção que as instituições tinham sobre a economia. Que esse estudo diz que é mais econômico investir hoje em dia em ações que podem diminuir ou ajudar a parar as mudanças climáticas do que mais tarde, que seria mais econômico e, ao mesmo tempo, seria uma opção de investimento para gerar empregos para a economia crescer. Então, esse relatório publicado por Nicholas Stern, que foi um ex-diretor do Banco Mundial, foi muito importante nessa mudança de percepção e de conceito da economia verde. E, a partir de 2008, o termo foi usado muito pelo Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, pela OCDE e pela ONU. E a questão é que eles viram que não estavam mais fazendo muito progresso nos seus objetivos do milênio e achavam que a economia verde poderia ser uma saída para alcançar melhor os seus objetivos. Junto com isso, com a crise, especialmente nos Estados Unidos, que já tiveram nos anos 1920 e 1930 o New Deal, que era para fomentar o crescimento da economia na época, as instituições nos Estados Unidos lançaram o New Deal Verde, que é investimento em tecnologias ambientais, em energia renovável para crescimento econômico. Agora eu trouxe para vocês dois pedacinhos de um artigo, de dois artigos, na verdade. No dia 22 de outubro de 2008, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou a iniciativa de Economia Verde. E ela tem o sentido de dar uma resposta ao decrescimento da economia global e focar em crescimento econômico e criar empregos
em indústrias ambientais. Então, isso é o conceito que as Nações Unidas colocam para a economia verde. É importante lembrar que eles não mencionam, por exemplo, a parte social. Bem, e essa economia verde também foi uma coisa que foi muito propagada por presidente Obama na sua candidatura, que ele prometeu 5 milhões de novos empregos com a economia verde. E uma fase dele foi a escolha que nós estamos enfrentando não é entre salvar o meio ambiente ou salvar a nossa economia, mas é uma escolha entre prosperidade e declínio. Então, vocês já estão vendo que a questão é muito econômica, o sentido dessa economia verde é usado somente com o sentido econômico, pelo menos através dessas citações agora que vocês viram. No âmbito internacional, como eu já falei, em 2012, na conferência, a economia verde foi um dos 2 temas principais, o outro foi desenvolvimento sustentável, né, que os 2 são ligados. E, embora que as nações tenham tentado achar uma definição conjunta, não deu certo, porque alguns países do hemisfério sul, junto com organizações não governamentais, se oporam a aceitar uma definição da economia verde. E então, as definições entre as instituições diferem muito. Tem definições em nível global, daí nacional, e para ver alguns que vocês podem olhar depois em uma publicação da UNDESA, a Guidebook to the Green Economy. Isso são todos aqui definições, infelizmente não dá para ler muito bem, da economia verde. Então, tem do Programa Ambiental das Nações Unidas, tem do governo da África do Sul, eles diferem muito entre si. Por exemplo, esse aqui, do Programa Ambiental das Nações Unidas, ele não inclui a dimensão social. Já a definição do governo da África do Sul, ele inclui questões de gênero, questões de justiça social. Isso. Bem, eu tentei sintetizar o conteúdo das definições do Banco Mundial, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Programa Ambiental das Nações Unidas. Isso. E esses são os 4 pontos principais que a gente pode achar nessas definições, que todas elas contêm. Primeiramente, a descarbonização da economia, né, que em 2008, com essa crise, se juntou à questão climática, que não estava vendo saída por outras maneiras, né, a questão econômica. Então, a descarbonização da economia, como o CO2 é o fator mais problemático para as mudanças climáticas, está incluso em todas as 3 definições. Outro ponto muito importante é que, para poder incluir, por exemplo, a descarbonização, a gente precisa uma internalização da natureza e do meio ambiente. Por exemplo, que a gente vai falar ainda com o mercado de carbono, né, créditos de carbono. Outro ponto muito importante que nenhuma das definições fala, por exemplo, em outros conceitos de decrescimento e degrowth, que, por exemplo, já tem nos países europeus ou nos Estados Unidos, mas fala que a economia verde é um importante caminho para assegurar crescimento no futuro, para todas as nações. E também inclui em todas a crença que novas tecnologias iam aparecer, que iam solucionar problemas que hoje em dia ainda não são solucionados. Bem,
Isso. Alguns elementos-chave, algumas áreas que a economia verde é para atuar, são as energias renováveis, a gestão sustentável da água, um transporte limpo, que embora limpo não existe, né, mas menos poluente, a construção verde de prédios, né, de casas, a gestão de resíduos e a gestão da poluição e a gestão do uso da terra, que especialmente para o Brasil é uma questão muito interessante quando a gente vê o uso da terra na Amazônia e as mudanças no Cerrado e na Caatinga também. Bem, agora estou voltando para esse gráfico, que ele tem 17, aqui nós temos 17 objetivos. Só que a economia verde, como vocês viram, ela se concentra somente em 2. O primeiro que dá para ler muito ruim, combate às mudanças climáticas e crescimento econômico. Todos os outros, pelo menos nas definições das organizações globais, não são diretamente incluídos. Aqui as duas de novo. Então, a gente inclui somente um objetivo da dimensão econômica e somente um objetivo da dimensão ecológica da biosfera. Nenhum da sociedade, da dimensão social, por exemplo, é incluso. Que vocês estão vendo que representam maiores objetivos. Aqui é o maior número de objetivos. Bem, agora algumas críticas e discussões que eu achei na literatura, que, por exemplo, estão vindo especialmente de uma fundação que chama Fundação Böll, que acho que alguns de vocês devem conhecer, que é do Partido Verde Alemão, e também de outras organizações. Um dos problemas que eles estão vendo é que esse lema Economics First, economia primeiro, não é um problema político, é somente um problema econômico que eles estão alegando. Então, a regulação é para ser mínima nesse mercado, por exemplo, de carbono, e a economia verde ela vai incentivar, alocar os recursos, os investimentos, de forma certa, por si mesmo, se implementada. Outra pergunta, outra crítica é se a espera por novas tecnologias ela ia solucionar realmente os problemas. Porque, fazendo uma ponte para ontem, a gente teve aqui Alexandre Filizola da ANAC, né, que ele já falou que a aviação civil ela já está muito eficiente e já está no limite, não pode mais fazer muito. No futuro, ela pode, talvez, diminuir as emissões a partir de redução do peso do avião, mas, por exemplo, o decrescimento do consumo do combustível é 1,5% por ano. Comparado com 6% por ano que o mercado de aviação civil cresce globalmente, é muito pouco. Então, é muito questionável. Algumas organizações colocam essa questão, se isso será suficiente, se as tecnologias serão suficientes. Outra questão muito importante, que a gente também já teve aqui na rodada da abertura, se tem um valor da natureza, ou a natureza é um capital natural, né? A compensação, por exemplo, ia ver a natureza ou os serviços ambientais como um capital natural. Agora, por exemplo, Giovanni já colocou que os agricultores na Chapada do Araripe, né, eles se opõem a aceitar compensações porque eles estão vendo o valor intrínseco da natureza e não o valor econômico. Então, isso também é uma questão muito importante, até onde a gente vê a natureza ou aceita que a natureza seja internalizada na economia e até onde a gente coloca uns limites políticos, né, seja política comunal, estadual, internacional, que isso a gente não quer. Um outro problema é que, como a questão da mudança climática é muito relativamente curto prazo, né, até 2050, até 2100,
os cientistas estão calculando. Então, é muito urgente, isso é a palavra certa. E a pergunta é que, normalmente, o foco das ações e dos programas se concentra somente no CO2. Se a gente agora, por exemplo, só instala usinas eólicas, usinas solares, só pensando no CO2 e não nos problemas que talvez podem causar, né, como vocês já mencionaram, se a gente fazer de forma descontrolada, não considerar, por exemplo, a dimensão ecológica ou social, aí a gente resolve talvez um problema, que é muito improvável também que vai resolver o problema que, por exemplo, Carlos Nobre ontem falou que é improvável que a gente vai conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 graus e a 2 graus, embora isso seja o objetivo proclamado pelo Acordo de Paris, né? Então, talvez a gente solucione um problema e depois cria outro. Então, eu acho que hoje em dia a gente já deveria pensar um pouco adiante como conseguir englobar tudo, não tudo, mas mais para que a gente não tenha outro problema bem urgente se a gente conseguir limitar as mudanças climáticas. Bem, outro problema muito importante é que é meio que a introdução da economia verde mostra um pouco um fracasso da política global, né, de não conseguir achar um acordo sobre um teto global para as emissões de CO2. E uma grande pergunta é se os mercados de CO2 realmente têm a capacidade de limitar as emissões até 2050 e até 2100. Bem, outra questão muito importante que é o desenvolvimento sustentável, né? Esse conceito é sempre direcionado a países em desenvolvimento, né? Eles têm direito a aquecer mais, direito a se desenvolver. Porém, o crescimento verde, ele é uma iniciativa de países europeus, da Noruega, da Alemanha, e propaga a ideia que esses países podem crescer com mínimo ou com pouco impacto ambiental, né? Isso é outra questão levantada nesses relatórios, nessas publicações que eu li sobre a economia verde. Bem, embora eu acho que é muito importante também mostrar as chances que a economia verde pode ter. Uma questão muito importante, né, como a mudança climática é urgente, é que a economia verde ela pode alocar investimentos de uma forma eficiente para descarbonizar a economia, né? A gente sempre vai ter um impacto ou vai consumir, então eu acho importante reduzir o nosso impacto sobre a natureza, sobre fatores sociais. Nesse caso, eu acho importante, isso é muito subjetivo, que esses mercados sejam regulados. Eu acho que para algumas coisas a gente precisa colocar limites políticos. Eu não acho que é só economics first, eu acho que precisamos de limites políticos, sim. Isso. E como a economia verde deve suplementar, complementar os objetivos de desenvolvimento, né, ela também deveria englobar todas as 3 dimensões da sustentabilidade, não só a economia, mas também a ecologia e a dimensão social. E além de uma mudança da economia, né, é muito importante que essa questão ontem foi levantada também por Carlos Nobre, que sem uma mudança dos nossos hábitos, dos nossos jeitos de viver, a gente não vai conseguir uma mudança significante, porque se a gente crescer, um recurso sempre vai ser escasso. No momento é o CO2 que é urgente, outra hora vai ser um metal, vai ser o petróleo. Então, eu acho que isso é muito importante colocar que a gente precisa mudar os nossos pensamentos, juntamente com a economia verde, que ela pode fazer pode ter um importante papel na mudança, mas não somente ela, como ela é propagada hoje em dia. Bem, é isso a apresentação.